O homem, na perspectiva da psicologia profunda, é um ser real, estruturalmente parafísico, revestido de corpo somático que lhe permite o processo de construção de valores ético-morais e aquisições espirituais que o tornam pleno, quanto mais conquista e ascende na escala evolutiva com abandono das mazelas que lhe constituem embaraço ao progresso. Criação do psiquismo divino é germe de vida fadado ao desabrochar de 1000 potencialidades que lhe dormem na essência, que é a sua realidade. Cada etapa do desenvolvimento emocional e moral rompe-lhe envoltórios grosseiros que resguardam os tesouros luz que lhes cumpre desvelar. Qual diamante valioso e desconhecido, oculto em grosseiro revestimento, a lapidação lhe favorece o surgimento da grandeza de que é investido. A sua emancipação resulta do esforço que empreende para vencer os obstáculos que lhe dificultam o voo no rumo da plenitude que o aguarda. Etapa a etapa, no entanto, adquire força que o propele a vencer os empecilhos e autoencontrar-se ao longo da marcha ascensional. Mergulhando no corpo e dele saindo sempre com as conquistas adquiridas, que lhe servem de investimento para experiências mais audaciosas, o self se desenovela dos impositivos do ego até esplender em magnífico sol de autorrealização. Depositário de incomparáveis títulos de enobrecimento, perde-se temporariamente no báratro do processo iluminativo, demorando-se por ignorância ou teimosia na ilusão em que mergulha e de que se deve libertar, não poucas vezes, a sacrifício e abnegação com vistas aos resultados compensadores que lhe advêm. Por instinto de conservação da vida, apega-se aos recursos que lhe passam pelo caminho, afetivos, emocionais, materiais, e sem as reservas morais suficientes, submete-se-lhes, escravizando-se, para depois vencer a ingentes lutas a situação calamitosa a que se atirou. As experiências não vivenciadas, as circunstâncias ainda não conhecidas, constituem-lhe a sombra, que se pode apresentar também, do nosso ponto de vista, como os insucessos, os abusos, os desgastes a que se entregou, fazendo-a densa, porque necessitada de diluir-se através de outras atitudes compatíveis com as conquistas da inteligência e do sentimento. A propriedade é conquista antropo-socioeconômica que resulta de longas buscas nos relacionamentos humanos, objetivando harmonia e respeito pelos valores indispensáveis às trocas que fomentam o comércio, que nobilitam a existência e que promovem o progresso. Em grande parte, é resultado da avareza, da ilicitude, da ambição desmedida, de atos ignóbeis, como heranças do primarismo de que ainda não se libertou o imenso contingente de seres humanos. Normalmente, porém, é aquisição digna de cada qual, que envida sacrifício e habilidade, conhecimento e labor a fim de adquiri-la, pensando de forma previdente nos dias difíceis, da velhice, da enfermidade e da morte. A sociedade, de alguma forma, estabelece os seus sistemas nos valores e posses dos grupos afins, das entidades congêneres, das nações e seus recursos, de modo a facilitar o intercâmbio, bem como a competitividade de produtos e bens de consumo entre as pessoas e os povos da Terra. Tem um fim providencial, que é desenvolver a indústria, a ciência, fomentar as artes, facilitar a comodidade e propiciar valores que contribuem para a sobrevivência dos indivíduos e dos grupos humanos. Entregar-se à sua conquista é dever de todo indivíduo que pensa e constitui célula do organismo da sociedade. A família depende desses recursos, como a própria criatura, trabalhando em favor da harmonia do grupamento no qual se encontra colocada.
constitui um laço que retém o indivíduo à vida física, estimulando-o ao crescimento intelectual e cultural para mais facilmente aumentar os haveres. O risco da posse ou da aquisição da propriedade não está no fato em si mesmo de os conseguir, mas na maneira como isto se dá, além do que representa emocionalmente. Se é um meio para alcançar-se equilíbrio e bem-estar, torna-se instrumento dignificante. Todavia, se converte em único objetivo existencial, transforma-se em gigante cruel da realidade do ser, que se lhe escraviza e atormenta as demais pessoas que lhe padecem a insegurança e ambição.